Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Queremos trazer uma palavra para a sua vida, para o seu coração, e o tema desta palavra é medo. E o texto que nós queremos usar de base é o texto do Salmo 23 e o verso 4, que diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vivemos em dias maus, dias difíceis, e muitas doenças se têm multiplicado, surgido, e em especial aquelas que afetam a alma, e na minha opinião é justamente o medo quem está por trás delas, ou pelo menos da grande maioria das doenças da alma. Como um botão de start. Exemplo: medo de perder, medo de morrer, medo de algum parente ir embora, medo de perder um emprego, enfim, medo do futuro, medo do amanhã, medo do incerto, medo presente na vida atuante, privando e aprisionando muitas pessoas. Por definição, o medo consiste numa sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. O medo também é definido como temor, ansiedade, receio, apreensão. Apreensão essa que traz uma grande inquietação, uma preocupação excessiva, desordenada. E é bom e importante nós destacarmos algo. O medo, ele, apesar desse lado tão negativo, ele possui um lado positivo, benéfico. E isto porque ele funciona como um dispositivo de segurança, de defesa, tá? É um mecanismo de defesa do nosso corpo alertando sobre algum perigo. O problema é quando você vive no medo a ponto de que ele venha te privar de uma vida comum. Logo, esse medo precisa ser tratado, tá? Em geral, o medo vem da nossa sensação de incapacidade, e essa consciência da nossa fragilidade e das incertezas da vida faz com que muitos vivam reféns do medo. Mas eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de vida e de esperança. Segundo o que a gente encontra no Salmo de número 23 e o versículo de número 4. Olha que interessante. Você sabia que há um refúgio? Você sabia que há uma segurança, há um lugar para onde você pode correr na hora do medo? Existe alguém a quem você pode recorrer e você sabe quem é esse? É o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra. Você pode recorrer a Ele sempre que você precisar. E na hora do medo também. Olha o que diz o Salmo 23, o versículo de número 4. Ainda que eu andasse por um vale de trevas e morte, um lugar tenebroso, sombrio, assustador, eu não temeria perigo algum, nem o mal. E alguém talvez pergunte: mas Davi, por que é que você não teria medo? Mesmo passando por uma situação tão difícil, como é que você consegue permanecer firme? Talvez você conheça alguém assim. Alguém que passou por uma provação tão ferrenha. E aí você olhou para essa pessoa e você ficou imaginando: mas como é que essa pessoa é tão dura? Como é que ela é tão resistente? Como é que ela é tão forte? Na verdade, ela não é forte. A verdade é que ela confia naquele que é o Todo-Poderoso. O salmista, ele diz: eu não temeria mal algum, mas eu vou dizer por que eu não temeria mal algum e nenhum perigo. Sabe por que eu não tenho crise de pânico? Sabe por que eu não vivo refém do medo? O salmista, ele diria isto: olha, é porque o Senhor, Ele está comigo. Ele está presente. Eu não terei medo, eu não me assustaria. Por quê? Qual a razão, o sentido? O motivo de Davi não ter medo? Qual o segredo? E ele deixa claro: a presença de Deus.
a presença do Senhor. Este é o segredo. É você viver na presença, meu amigo, minha amiga que está ouvindo. É você viver na presença de Deus. Eu não estou falando de você ir a uma igreja. Eu não estou falando de você ser devoto de algum santo. Eu estou falando de você ser íntimo e íntima com Deus. De você estar escondido em Deus. De você habitar no Senhor. Não é de um final de semana, não estou falando de uma campanha, eu estou falando de você fazer de Deus morada, porque está escrito e a promessa é, Salmo 91 primeiro, aquele que habita, habitar, aquele que mora, faz residência, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar, não é descanso que você quer? Não é alívio, não é ser livre do medo, pois eu estou te dando aqui a direção. Corra para os pés do Senhor, corra para Deus, invoque o nome do Senhor, faça do Senhor a tua habitação. Davi revela que o segredo para ele não ter medo era o conhecimento, não apenas que Deus é real, mas também que Deus ele é atuante e presente na vida dos seus, cuidando. A confiança foi o que levou Davi a não ter medo. Ei, confia em Deus. Davi escolheu trocar, substituir o medo pela fé. Faça o mesmo. Você que está aí, irmão, eu tenho medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de sair na rua à noite. Eu tenho medo de ficar até tal. Eu tenho vários medos, meu irmão. Então essa palavra é para você. Troque, substitua o medo pela fé, o temor pelo confiar. Davi preferiu ouvir a voz da fé que dizia, vai em paz, do que ouvir a voz do medo dizendo, não vai dar certo. O medo ele nos faz tremer, ficarmos paralisados muitas vezes, impede-nos de vivermos, de andarmos, de prosseguirmos. Ficamos receiosos e o resultado é que tudo começa a desmoronar, começamos a afundar, como aconteceu na vida de Pedro. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, a Bíblia diz que ele, olhando para o vento, sentindo o vento forte, teve medo e então começou a afundar. Porém, a fé fez Pedro andar por cima das águas, acima dos problemas, acima das adversidades, acima do medo. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Ei, qual é o vento forte que está fazendo você ter medo? O que é que está trazendo medo sobre a tua vida? Não foque nisso. Pedro focou no vento forte e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Porém, ele se dispôs a clamar e deixou o exemplo para nós, que na hora da angústia, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ele disse, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que logo Jesus estendeu a mão, logo Jesus o segurou, logo fala depressa. Não pense que Deus se alegra em você estar com medo, em você ser uma pessoa medrosa. Deus não sente prazer na tua fraqueza. Logo o Senhor socorreu a Pedro, Pedro clamou e foi atendido. Clame pelo Senhor, chame por Ele. Jesus firmou os passos e os pés de Pedro, deu estabilidade e o medo foi tirado. Não houve mais espaço para o medo. Jesus sustentou. Da mesma maneira eu quero confiar, da mesma maneira eu quero também convidar você a confiar em Deus. Lance fora o medo, troque ele pela fé. Diga, Senhor, eu creio em Ti, eu confio. E o resultado disso é que você vai poder descansar, mesmo no momento de maior tribulação na sua vida. Você vai estar firme, porque a Bíblia diz no Salmo 125, primeiro, para finalizar, diz assim: os que confiam no Senhor, aqueles que confiam, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você quer ser uma pessoa firme? Quer convicção? Alimente a sua fé e creia no Senhor teu Deus. Lance fora o medo, substitua ele pela fé no Senhor. Amém? Fique com essa palavra no seu coração.